Muito boa noite, senhoras e senhores de Dois Irmãos, muito boa noite, dois irmonenses de todos os lugares desse planeta que tem a Facebook. É uma satisfação e uma honra o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos. Hoje, quarta-feira, né, professora Márcia Zimmermann-Johann? Esse sobrenome é um nome bom, assim, da gente dizer, Zimmermann-Johann, né? Não é Caldas, né? Não é qualquer um ali, não é qualquer bem Caldas. Nós, nas quartas-feiras, temos a grande satisfação de trazer aqui escolas do nosso município, alunos do nosso município, professores do nosso município e mães e ou pais do nosso município, né? E, então, com grande satisfação e grande honra, nós temos aqui hoje a professora Aline e o professor Jonas, lá da escola professora Clarice Maria Arans, né? Minha amiga, que Deus a tenha, né? Esposa do Belarmino, pai da Harriet. Foi minha professora. Foi tua professora também, grande amiga, a professora Clarice nos deixou cedo, né? Levada por essas doenças que a gente não gosta nem de falar, mas e que certamente deixou uma família maravilhosa aqui do Belarmino, né? E suas filhas e filho, e deixou também um nome muito bonito na educação. Sim. Né? E é bacana que a cidade prestigie o nome dos educadores, né? Então a professora Clarice Aran também está aqui. Hoje nós temos aqui dois professores que vão nos explicar o que eles fizeram lá de abril até agosto. Olha a pesquisa nisso, né? Com esses aqui três representantes que aparecem ali. O de lá é o Davi, né? Que está no colo da mamãe Adriana, né? E a segunda, que bonita que tu é, hein? Que bonito. A segunda é a Giovana Hennemann, está no colo da mamãe Denise Freilich, né? E o terceiro é esse cidadão aqui de cabelo. Esse cabelo está lindo, né? Esse cabelo foi bem preparado. É o Eduardo Murado, que está com a mamãe Gabriela Murado. Em primeiro lugar, bem-vindos a vocês três, né? Satisfação e a honra ter vocês aqui. O programa também tem aqui, do outro lado lá, né? A Jennifer Gottschalk. Esse nome não é qualquer um que diz, né, Jennifer? Fala pra ela. Ela soletrou pausadamente. Gottschalk. É polonês? Não, é alemão. Mas é alemão? É Gottschalk. Isso é fácil quando o cara não vai ler esse nome, ele diz Gottschalk. E o Ismael Cassiano Schmidt, né? Eles são da escola Afonso Wolff e estão aqui, professora Márcia, por quê? Porque eles tiveram um trabalho contemplado, premiado na Multitec, que foi agora sábado passado. Então depois, que o pessoal aqui da outra escola vai falar do projeto deles, eles vão falar o projeto que eles têm, que é bem inovador. E se for lançado, quando e se for lançado, porque às vezes a questão dos recursos e tudo mais, o pessoal vai apreciar muito, mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre o projeto dessa garotada que está no primeiro ano de ensino médio da Afonso Wolff. Quer dizer assim, ó, é um potencial, tá? O pessoal que já está plantando a semente agora para o futuro. De que ano é o Jennifer de educação? Primeiro ano. Primeiro. Primeiro ano, talvez eu falando agora, porque o primeiro ano é uma idade muito complicada, porque eles ainda querem muito festa, eles estão no auge daquela assim, de estar no ensino médio pela primeira vez, então muitos levam assim, no oba-oba, mas essa garotada aqui, não. Depois o pessoal fica sabendo o porquê, e é muito importante e é bem bacana o projeto deles. E depois tem a professora Márcia fazer a defesa na qualquer que tem, né? Vamos pegar pra nós, hein, Jennifer? Tu pega um advogado desse e não precisa mandar. Aquela fase que a gente diz assim, não precisa dizer nada, se disser estraga. Bom, então o programa está entrando no ar hoje, nós vamos pedindo que as pessoas, né, que carinhosamente assistem o programa, e são sempre milhares de programas, pessoas que estão junto conosco, que mandem suas mensagens, podem mandar, nós lemos na hora aqui também, né? E se puderem, compartilhem, de preferência compartilhem, né? Porque o compartilhamento, pessoal, é muito importante para nós divulgarmos um programa que é um programa para o bem total da cidade de Dois Irmãos. Compartilhem e nos tragam sugestões, façam perguntas, porque daqui a pouco nós vamos começar a conversar com esse pessoal que está aqui. E se surgirem dúvidas, perguntem, que assim que o Alan vai responder depois, porque é muito importante para dar continuidade ao trabalho e para até pauta para outras quartas, porque a educação em Dois Irmãos, ela está muito bem, obrigada, mas sempre tem como melhorar. Apesar dos
empecilhos, apesar de que algumas pessoas querem derrubar a boa educação que tem, graças a Deus nós temos profissionais dessa cidade que fazem de tudo para conseguir melhorar. E junto a esses profissionais, nós temos os alunos, né, aqui que estão no ensino médio e ali os futuros alunos, que vão fazer com que a educação não seja estragada por causa de alguns que desvalorizam a nossa educação. E graças a Deus os pais sabem disso. Né? Exato. Por isso estão aqui, né? Então, hoje não se enganam mais as pessoas. Né? Tem muita gente que antigamente enganava um ou outro. Hoje está transparente, né? As contradições da realidade, né, ideológicas ficaram bem transparentes, né? Estão nítidas, né? O rei está ficando nu. Tem que ter muito cuidado com isso. Aqui nós temos uma escola, né, que foi contemplada com o nome da professora Clarice, que foi minha professora, uma pessoa íntegra, e nós precisamos valorizar estes profissionais, porque graças a eles, os cidadãos ficam cada vez mais críticos e evoluem nessa parte também, e aí a transparência não é qualquer um que pode difamar a educação e levar as pessoas para onde eles querem, porque é um critério claro e bem estabelecido, que são pessoas críticas, não aceitam qualquer coisa, não. Vamos lá, começando o programa Fim de Tarde em Dois Irmãos, Educação. Professora Márcia, me largo, professora Aline, professor Jonas nas suas mãos, e eu vou estar por aqui também, sempre incomodando, senão o senhor não é jornalista, né? Se não estiver perguntando, não é jornalista. E vamos conversando agora. A partir de agora o programa está no ar, então. Bem-vindos. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês que vocês trouxeram um projeto aqui para essa noite da educação, que é a quarta maravilhosa da educação, e eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais esse projeto, como é que a garotada interage, como é que está essa situação? Bom, o projeto Formigas em Ação, todo projeto que é desenvolvido na EMEI, ele sempre parte de interesse das crianças. Sim. É um interesse natural, uma coisa que surge de forma espontânea, ele não é induzido, certo? Então, assim, a gente faz muitas caminhadas, muitas brincadeiras, muitas histórias com eles, e o projeto sobre as formigas, ele surgiu a partir do momento que a gente foi para a rua com eles, e já na saída, né, na calçada, na frente da EMEI, tinha vários formigueiros, né, várias formiguinhas caminhando, e já se formou uma roda deles, né, ao redor, e começaram a discutir: olha, as formigas, não pisem em cima que vai matar, olha, essa lá é maior, será que é a mãe de todas, será que é a rainha, mas aquela é mais forte? Enfim, foram inúmeras perguntas, né? E então caminhamos mais um pouco, encontramos mais formigas de diferentes tipos, né? E isso foi aguçando muito a curiosidade deles, né? Sim. Então, dessa forma, a gente decidiu, vamos fazer uma roda de conversa com eles no retorno da caminhada, né? Anotamos as falas, o que eles achavam que sabiam, que as hipóteses que eles criavam sobre as formigas, e a partir disso a gente, né, deu então o início do projeto, né? Eu acho assim que uma coisa que é interessante dizer, né, que as crianças têm um olhar que o adulto às vezes já não foca naquilo ali, seja pela altura mesmo deles, Sim. seja pela sensibilidade, né? Então a criança de fato tem uma sensibilidade, né, que é diferente do adulto, e isso traz junto com a curiosidade deles que a gente comece a investigar. Então esse processo, né, que começa com a curiosidade deles, com a sensibilidade deles, passa pela nossa sensibilidade também, né, enquanto professores, e começa, quando a gente começa a organizar isso aí, a falar com eles, né, e pensar, poxa, o que vocês têm vontade de saber, né? O que vocês sabem, o que vocês queriam, né, quem sabe, e começar a instigar as perguntas, né? E aí é onde começa a surgir as primeiras ações, né? E acho que talvez a gente fez várias coisas, né? Seja elaborar canteiros, plantar com eles, porque já que a formiga a gente vai pesquisando, vai descobrindo que aquelas sementes, né, que ela não come e carrega, né, para o formigueiro, acabam virando árvores e outras plantas, então também olhar um pouco outras coisas para além mesmo das próprias formigas, né? E depois outras coisas como
como é que funciona, né, a organização dessas formigas, Como a o dia a formiga dia. vive, né? Como ela vive. Não, que é interessante o projeto assim, porque é da simplicidade, vocês começaram ali a questão do problema, porque surgiu a partir dali, né? Eles fizeram observação, surgiu o problema, eles trabalharam com a hipótese, porque nós trabalhamos com os alunos, nós trabalhamos no plano de estudo, né? Então eles têm... Exatamente isso que eu estava pensando, ele é bem semelhante, assim, já vai incentivando as crianças pesquisadoras desde pequeno, que depois pode facilitar muito quando eles forem mais velhos, né? Exatamente. Para fazer os projetos que nem a gente está fazendo nós. É porque nós temos todo um esquema, né? O problema, depois vem a hipótese, os objetivos, e vocês estão assim incutindo neles de uma maneira natural todo esse trabalho, e que nem tu disseste, né? São coisas simples, porque quem de nós, porque nós enxergamos as formigas, nós sabemos o que elas fazem, mas às vezes quando surge a questão, né? Quando surgiu o Multitec, o pessoal começou assim a se perguntar que tipo de trabalho vão fazer, tem muitos que vão logo para algo muito grandioso e às vezes não dão conta. Então, que nem eles ali, começa com algo pequeno e vai desenvolvendo. O projeto, a pesquisa partiu da curiosidade deles, né? E a gente trabalha em cima de um quadro de pesquisa, né? O que sabemos, o que queremos saber e o que descobrimos. Depois, no final, a gente faz toda uma avaliação com a participação das famílias também, que é muito importante e a gente valoriza muito. E assim, então, de parabéns também, porque se empenharam, se envolveram no projeto. Teve crianças que trouxeram até formigas de outros estados que foram viajar. Então, assim, veio uma formiga lá do Paraná para ver, assim, o tamanho do interesse da criança, porque eu acho que isso é significativo no projeto. Quando não há interesse das crianças, o projeto não vai adiante, ele não desenvolve. E o projeto das formigas, ele assim, ó, desde o início, né, professor Jonas, até o final, ele não desmotivou eles em nenhum momento. Ele foi muito bacana. Como é que foi essa participação ali com vocês, com os alunos, quando chegaram em casa? Como foi a participação da família nesse projeto? Bom, o Eduardo, ele queria muito sair para pesquisar. A mata foi, então, a melhor coisa que ele saía para pesquisar, achar ninhos. Até levamos os buraquinhos que as formigas faziam para a escola, ele procurava formigas com asa, aí pesquisamos no computador também, então ele interagiu bastante e toda vez que ele passava por um formigueiro, mãe bate foto. Mãe bate foto. O interesse deles ali, né, de ir atrás, com esse trabalho se tira a criança de casa, né, porque ela vai ali na natureza, mas ela não deixa de usar a parte tecnológica, então houve um equilíbrio entre as partes, né? É que é um recurso que se tem hoje, né, e a gente certamente lança mão sempre que possível, mas o que mais causou assim, surpresa foi o tamanho do interesse que despertou, né? E ele sentiu, então posso falar pelo meu, ele sentia muito orgulho em poder explicar para mim, contar para mim a anatomia das formigas, porque eles não aprenderam só a rotina de um formigueiro, a anatomia do corpo da formiga. Com todo orgulho ele podia me contar todos os detalhes da anatomia do corpo, né? Foi um trabalho, um projeto realmente muito bem trabalhado e que despertou, a gente claramente percebia o interesse deles de uma forma que eles se envolveram muito. Sim, então, na atividade que estava sendo feita. Nesse projeto, então, foi trabalhado a anatomia, o habitat, o nascimento da formiga, porque quando a gente, então, se baseou nas perguntas, nos questionamentos deles, a gente também, nós, enquanto professores, temos que fazer uma sequência lógica, né? Então, a gente monta por onde a gente vai começar, né? Então, a gente começou pelo nascimento da formiga, como a formiga nasce, como ela se desenvolve, como é o corpo dela, quais são as partes que ela tem. Formiga tem cérebro, formiga tem coração, formiga tem estômago, né? E tudo isso, né, através de ludicidade, né, professor Jonas, de brincadeiras, de histórias, muita arte, né, envolvida. Montar, né? desde montar com argila, com massinha de modelar, com a utilização de outros recursos, mesmo além do desenho, né, e da pintura, o envolvimento das famílias também na produção, né, de formiga com sucata, né, então a gente foi, a partir dessa
Porque para tu montar alguma coisa, tu tem que observar e tem que saber como é, né? Para te desenhar alguma coisa, tu também tem que saber como é, né? Então eles e de fato era isso, né? A gente teve um passeio, né, com eles, depois teve outros encontros também, que nem o sábado com a família, e estavam lá eles pelo parcão procurando onde é que tinha formigueiro, que tipo de formiga que era, que aí foi o próximo passo, né, que a gente começou a ver os tipos de formiga e a forma que esses diferentes tipos, né, se organizam, o que elas comem, né, como que elas carregam o alimento. Aí a gente descobre que a maioria das que a gente vê, assim, as cortadeiras, né, elas produzem o próprio alimento, então elas são produtoras, e aí vai desmistificando coisas também, né, que a gente também não conhecia. Os professores vão se aprofundando nesse movimento, né, a escola vai aprendendo, e eles também, né, nessa descoberta. Vocês têm uma parceria com a Sicredi, né? Sim, Que isso. a União faz... A União faz a vida. Faz a vida, Isso. né? E que parceria é essa que a escola tem? O que o Sicredi entra? Ele dá formação para vocês? Qual é a participação dele, professor? Ele nos dá formação, né, para os educadores, né? E um dos objetivos, assim, desse programa é construir, né, e vivenciar atitudes de cooperação e cidadania, né? E nada melhor do que as formigas também, né, para trabalhar com cooperação com cidadania, né? A gente colocou muito para eles isso. As formigas trabalham muito em equipe, elas se ajudam. Assim, nós, enquanto crianças, enquanto adultos, nós também vamos nos ajudar. Isso foi um dos pontos bem bacanas. Isso. E que nem o professor Jonas falou, né? A gente aprende muito junto, a gente se torna um pesquisador, né? Isso também é muito relevante. E como é que as crianças reagem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos perguntar para eles. O Davi. Oi, Davi. Tá me olhando aqui? O que você aprendeu de formigas lá? Como são as formigas? O coração, uma linha vermelha. O coração é uma linha vermelha. Que o coração é uma linha vermelha. O coração da formiga é uma linha vermelha? Tão pequenininho. Uau! E o que mais vocês aprenderam com as formigas? O que elas comem? Vocês pode falar, Giovana, você tem vontade de falar, o Eduardo Elas também. dormem? Elas têm a caminha delas para dormir? Onde é que elas dormem? Elas fazem formigueiro e aí elas dormem. Daí todas juntas ali dentro? É uma família. De cabeça pra baixo. De cabeça para baixo. Então é uma família. Por quê? Eu não sabia. Também não sabia. Tem, Giovana, a formiga dorme de cabeça para baixo. A formiga pote de mel. Qual A formiga pote de mel. Só a formiga pote de mel. Nem sabia. Essa dorme de cabeça para baixo. Uau! Quando as outras estão com fome, daí ela solta uma gotinha de mel, daí as outras comem. Ela é a rainha? É ela que comanda? É isso? Ela que alimenta, a Todas as função dela é todas as alimentar. formigas, né? E quando a rainha é casada com macho, daí o macho morre. Mas olha só o feminismo aí. O Ismael, o Davi, não é legal ser marido de formiga. Eu não quero morrer. Que maravilha. E você, que mais, vamos ver o Davi. Davi, o que a mamãe Adriana te ajudou? No que a mamãe te ajudou na pesquisa? Fazer formiga. Ah, é? Vocês fizeram formiga em casa? E o que vocês usaram para fazer as formigas? EVA, e brilho e cola. E também isopor. Isopor E também? alfinete. E alfinete. Era uma formiga bem bonita, então. De dente também. Pasta de dente? Palito. Ah, palito? Eu tenho susto. Ela ficou bem grande? Qual é o tamanho que vocês fizeram a formiga? É que nós não temos exatamente habilidade, né? Eu. É usado muito material com uma formiga desse tamanho. É que a minha mãe botou as perninhas de palito de dente pra
E essas formigas que vocês fizeram, eles foram levadas para a escola, as formigas que vocês levaram? E vocês mandaram umas fotos para nós, né? Tem algumas fotos aqui, tem algumas fotos aí, Guilherme, que a gente possa mostrar. Ah, estão mostrando lá alguma coisa, eu estou conseguindo ver aqui. Vira para os professores ali. Que fotos são essas, professora Aline? Eu não estou conseguindo visualizar. Aí. Ali, sim, a gente teve a participação bem bacana da bióloga Ivana, né, bióloga do município. Então ela veio 2 vezes conversar com nós e trouxe uma lupa eletrônica, né, para a gente visualizar as formigas bem de pertinho, né. E foi bem bacana, ali eles observando com a lupa. Sim, depois essa lupa também foi trazida para a mostra científica, né? Sim. Onde também a comunidade pôde observar. Um dos pontos assim que a gente destaca, que a gente faz uma avaliação no final do projeto também, nós enquanto educadores, né? Do que foi mais significativo, assim, o que mais se destacou. E uma das coisas assim que eu acredito que foi bem pontual, assim, foi um teatro que a turma apresentou para as demais turmas da escola, porque são 8 turmas no total. A gente passou um bom tempo ensaiando com eles, através de uma história, uma formiga especial, que ela era uma formiga cega. Inclusive o ator da formiga, que fez o papel da formiga cega, está aqui, que foi o Eduardo, né? E isso marcou muito eles, muito, né? E foi assim uma coisa super bacana de fazer. Nossa, foi um dos pontos assim. Como é que foi representar a formiga, Eduardo? Estava bonito? Como é que foi ser uma formiguinha lá? Nós usamos fantasias. Ah, é? Que fantasia? Ah, de formiga. Opa, e que cor era a tua fantasia? Preta. Formiga é preta mesmo. Tem formiga de várias cores, professor? Tem formigas de várias cores. O que vocês, professores, aprenderam de formiga que ainda não sabiam? Olha, muita coisa. A maioria, na verdade, porque a gente tem um conhecimento muitas vezes a nossa formação é pedagogia, né? Então, uma formação assim em termos de conteúdo específico muito generalista, né? E às vezes mesmo a Ivana, que é bióloga, né? Ao olhar o quadro de pesquisa e as coisas que a gente apresentava, né? Desde a anatomia ou da forma com que vive ou os tipos de formiga, né? Porque a gente se surpreende, porque pesquisa dentro da área dela, de certa forma. Sim. Sim, então a alimentação, né, delas, a variação de alimentação, coisas que a gente não sabia, né? Muitas vezes a gente acha, não, formiga é doce, né? Come doce, ou planta, grama, né? Então é isso que também via, porque uma outra atividade que a gente fez com as crianças, né, foi sair da escola para perguntar para a comunidade o que se sabia sobre as formigas, o que a comunidade sabe. Vocês chegaram a esse patamar? Sim. Transformar os pequeninos em entrevistadores. Exatamente. Esses aqui estavam juntos? Sim, toda a turma. Ei, deixa eu falar, Davi, Giovana e Eduardo, vocês vieram entrevistar pessoas, conversar com pessoas? Sim. Quem conversou? Vamos ver. Giovana, chegou a conversar com alguém? Pode falar alto e forte. Nós gostamos da tua voz. Tranquilo. Deixa eu te perguntar, Giovana, era homem ou era mulher que você entrevistou? Era um tio ou uma tia? Uma tia. E o que você perguntou para ela? Eles acasalam e o rei ele bota um ovinho dentro da barriga da rainha e a rainha ela não, o macho. Isso aí. Era pra fazer uma piada. Tu é muito
essa respondeu para ti, Giovana? Ela sabia disso? Não sabia. Olha as crianças ensinando, viu? Ela não sabia. Se surpreendeu. E o que o Eduardo perguntou? Entrevistou também alguém? Falou com alguém, Eduardo? Desculpa. Falei. E o que ele... Era tio ou tia que você falou? Uma tia. Uma tia. As mulheres estão mais na rua que os homens naquele dia, né? E o que você perguntou para ela? Eu perguntei que as formigas pegam uma semente, levam pro formigueiro, daí elas deixam cair algumas, daí nasce uma árvore. Uau! Que bacana. Elas também fazem uma polinização, de certa maneira, né? Plantio mesmo, Plantio né? Porque mesmo, é a agricultor, semente né? que não, São que elas não agricultores. consomem. Agricultores. Agricultores. Que maravilha. Agora vamos para o nosso Davi Birk. E aí, Davi, você também conversou com pessoas na rua sobre as formigas? Tio e tia. Tu conversou dois, né? Não, foram primeiras, né? E o que você perguntou? Também. Perguntou do macho ali, da fêmea, quando eles ficavam juntos, acasalavam, perguntou da... Não te lembra? Tá bem. Então, faz Importante parte. que perguntou, né? Que é alguma coisa, porque eu estava pensando agora, que bacana essa garotada ali, porque eles saem à rua, em primeiro lugar eles estão com a natureza, eles aprendem que o equilíbrio da natureza, a importância. Eles aprendem a interagir, a socializar com as pessoas. Eles vão crescer, isso vai ser algo natural para eles. Eles não vão ter medo da socialização, de ir atrás. Quem sabe estão formando futuros jornalistas, porque desde cedo dessa questão da entrevista, a pesquisa, a importância que isso tem na educação. Professora Márcia, posso ler? Tem 4 mensagens aqui, senão depois a gente esquece, né? Tatiana Carpiuk. Boa noite a todos. Um abraço, Gabi, Ade, Tati. A senhora? Uma amiga minha. Amiga. Ô, Tatiana, compartilha o vídeo aí para nós, né? Luciane M. Couto. É a professora orientadora do trabalho deles. Luciane Couto. Jennifer e Ismael são prova de que educação faz diferença. Sim. Tão jovens e preocupados com a causa. Prof, mega orgulhosa do projeto de vocês por pensarem na fase inicial, que é a alfabetização. Sim. Muito bem. Daqui a pouquinho eles vão falar. Trabalho Prof. maravilhoso. Luciane, tá? Jennifer Poole, parabéns ao projeto da ENEI, né? Escola... ENEI é a escola de vocês. Isso. Escola de Educação Infantil. Isso. Clarice Arendt. Todos os trabalhos estavam lindíssimos. Jennifer Poole, falando isso. Afonso Carlos Bastos, boa noite a todos. Muito bom escutar essa galeria. Nos deu saudade, Afonso, tá? Tendo gente entrevistando assim, gente, né? Então as pessoas que estão nos assistindo, por favor, mandem mensagens, né? As mensagens é bacana, as pessoas gostam. Continuando. Jennifer e Ismael, agora contem para nós, porque o trabalho de vocês, ele vai ao encontro dessa galerinha aí na próxima etapa. Então, assim, quando vocês estavam me contando antes, assim, eu achei o trabalho maravilhoso. E a professora Luciane tem toda, assim, ó, não é por nada que ela tem tanto orgulho dessa garotada, né? Porque, como eu disse antes, quando o pessoal chega no primeiro ano do ensino médio, às vezes há um deslumbramento que atrapalha na educação. Porque eles estão naquela fase, agora eles estão no ensino médio, podem fazer e acontecer, e às vezes esquecem do que é essencial. Então tem aqui uma garotada que está mostrando que não é bem assim, não. Então fale para nós esse projeto maravilhoso, como surgiu, a etapa de pesquisa, as dificuldades que todo projeto tem, como ali também deve ter tido assim, alguns imprevistos, algo que não foi, que era para ser assim, acabou acontecendo de outra maneira, mas que também deu certo. Como é que foi isso? Bem, a gente viu uma falta de motivação, principalmente nos alunos mais velhos, em estudar, em ir atrás, em pesquisar. E aí a gente pensou, a gente vai conseguir mudar na fase adulta, temos que começar desde criança. E aí a gente foi ser criança, e como eu sou babá, então já tenho mais contato, e eu vejo algumas dificuldades, e na menina que eu cuido, nas amigas dela, eu percebi que as crianças estavam muito ligadas a jogos, vídeos em YouTube, jogar no celular da mãe, tem às vezes o próprio iPad já com menos de 5 anos de idade, sabendo escrever no próprio iPad. Então a gente tentou juntar, né? A gente foi ao encontro deles, a alfabetização
aplicativo que auxilia na alfabetização infantil, que foi testado com uma menina de 6 anos de idade, que estava uns níveis abaixo da turma dela em relação à alfabetização. E a gente viu que depois dos 2, 3 dias de teste ela já estava escrevendo. Que bacana. Depois do 7º dia de teste, no dia final, ela já estava escrevendo e lendo muito bem, assim. Então foi uma grande surpresa pra gente também. E como é que é esse aplicativo? Que eu sei que vocês estão ajeitando, desenvolvendo ainda. Sim, por enquanto a gente tem ele só em PowerPoint, que a gente não conseguiu transformar em aplicativo, porque a gente começou tudo do zero, né? Os meninos fizeram mais parte do PowerPoint daí, porque a gente não tinha noção nem de como mexer com o aplicativo nem nada, a gente começou pelo PowerPoint. Aí a gente dividiu ele em 3 níveis. O primeiro é as sílabas normais e trissílabas. No segundo é completar palavras e ler um pouco, ler, atenção. E o terceiro nível é completar também frases maiores. E no final do terceiro nível tem as contas de matemática básica. Daí tem contas com algarismos e figurinhas para contar e tudo mais, né? Tem áudiozinhos também com as sílabas que a gente gravou para crianças poderem ouvir, memorizar os sonzinhos, as pronúncias das sílabas. É bem interessante, assim, sabe? A gente seguiu mais ou menos o modelo do jogo de Quiz, sabe? Que fez bastante sucesso com adolescentes. Então a gente desenvolveu o Kid Quiz. E aí nós apresentamos a Multitech, começou em março e agora no fim de agosto a gente apresentou na Multitech, que é da escola Consultouve. Nos classificamos em primeiro lugar na nossa área, que era de Ciências Humanas e Linguagens. E aí a gente ficou também em 5º lugar na classificação geral. E com isso nós ganhamos uma credencial para ir para uma feira lá em Fortaleza. E aí ela vai ser no início do ano que vem, provavelmente em maio, normalmente é. E a gente até queria pedir ajuda da comunidade aqui de 2 irmãos, porque os gastos são muitos e se depender da gente, a gente não vai ter como ir até lá por causa dos gastos. Então quem puder ajudar, entrar em contato com a gente. Estamos desenvolvendo uma página também no Facebook, que do Kid Quiz, vai ser esse mesmo nome e tudo mais, onde vai ser postado informações. Vamos fazer algumas promoções para adquirir o dinheiro para ir, então quem puder ajudar, o que puder já é uma grande ajuda pra gente. Jennifer, só uma coisa. Como é que é o nome da página do Facebook de vocês, bem lentamente? Kid Quiz. Kid Quiz. Quiz. As pessoas entram lá, tá? E aí vocês estão precisando de um auxílio para ir a Fortaleza. Isso. Esse vai ser A tu gente- e o Cassiano. Eu, o Ismael e ainda tem mais um. E o Thiago, ele não O pode Thiago, ele não pode vir hoje. A professora iria já dando Não vem hoje, não vai na viagem. ele ajudou bastante, então eu acho justo ele ir na viagem também. Mas Merece a viagem. sim, a gente vai ainda publicar, até a gente espera que seja bastante compartilhado, que é eventos no Facebook, que a gente pretende fazer o cachorro quente, vender trufas, brigadeiros, sabe que a gente vai arrecadar dinheiro, né? Vocês vão, essa página no Facebook, vocês vão criar depois do registro, né? Porque eles Isso, a pretendem gente registrar tem que primeiro. registrar Só o primeiro. trabalho. É isso. Isso, eles vão registrar, porque como é um trabalho inovador, eles vão fazer um registro do trabalho, para tudo bem legal, e aí então eles vão Vai ter criar. o nosso nome, não diz que é mentira, né? Isso. A gente- Mas que Aliás, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? As escolas têm que pagar para inserir os trabalhos nessas feiras. Né? Exatamente. E não é tão barato, Não né? é barato. Porque A assim, gente vai semana que vem pra nossa claque, lá em Estância Velha, na escola Arthur Conrad. E aí a inscrição lá já é R$120. É uma feira, assim, vai ter mais de 120 projetos. O Daí professor Gerson da escola do 29 de setembro, no Mãe Velho, ali estavam falando também da dificuldade, porque teria que ter mais trabalhos, mas as escolas têm que pagar isso. exatamente, que teve uma dupla, um grupo meu que acabou não indo, porque uma menina até queria ir, mas a outra não tinha condições de ir. Então, isso, infelizmente, a escola não tem como ajudar, porque é uma escola grande, então são vários projetos. Então, por isso é tão importante a comunidade, esse tipo de trabalho é de extrema importância poder ajudar, porque não é uma garotada que está indo atrás de um trabalho, de um projeto, e esse aqui que é de alfabetização. Porque que nem muito trabalho. exatamente. Nós comentamos ainda em outros momentos, a tecnologia ela está aí, ela tem que ser bem usada, só que às vezes não há limite mais no uso. Então a garotada, por exemplo, que nem ela estava dizendo ali, que ela até queria ensinar essa menina, mas ela sempre dizia, depois, primeiro eu queria terminar o joguinho dela, assistir ali o videozinho que ela estava, depois.
Com este projeto aqui de alfabetização, une as duas coisas. Essa ideia, né? Nós estamos fazendo, professor Jonas e professora Aline, vamos propor um programa, não um, né? Muitos programas de debate e bate-papo, né? Sobre a questão da tecnologia, né? Por exemplo, então, desde que idade está? 6. 6, já estão com 6, mas devem estar mexendo em computador e coisa desde os 3, né? Então as crianças nascem dentro de uma tecnologia. E quando eles chegam na sala de aula, eles têm que se adaptar a um outro ritmo, né? Porque é um outro ritmo, né? Então como é que se faz para casar, né? Juntar essas duas partes e transformar em arte, né? Como diz o Ferreira Goulart, né? Juntar uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, ser a arte, né? Como é que se faz, como é que se realiza essa poesia? Bom, eu vou pedir só um segundinho, professora, tá? Nós temos um vídeo aqui, já que estamos falando de crianças, né? Fiquei muito surpreso, a neta do Elvis Presley, né? A neta do Elvis Presley, impressionante, cantando, uma menina, né? Então, queria saber como é que está com essa técnica aí com o Guilherme, tá ok, Guilherme? Se cantar. Nós vamos pedir, leva 2 minutos e 40 segundos, aí nós vamos mostrar esse vídeo, dar uma quebradinha aqui, já, e aí tu só tira o nosso som aqui e põe o som lá, Guilherme, tá? Daí nós resolvemos aquele assunto. Então, rodando para vocês algo que me impressionou como jornalista e como admirador de música, a neta do Elvis Presley, cantando uma música que praticamente não tem quem não conheça. Olha a música aí, manda ver. Smile so tender. If we lost true love and sweet devotion, your lips excited me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Like a willow, we cry and ocean. If we lost true love and sweet devotion, your lips excited me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love will wait. 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 Que
incrível, né? Maravilhoso. Que impressionante. Um avô destes, né, o Elvis Presley, ele é tudo de bom, então Eu não tava tem em coisa diferente. dúvida aqui, de quem será que é filha? Essa menina. Eu vou pesquisar quando chegar É, em porque casa. eu já sabia, eu sei que ela foi casada por 2 anos com o Michael Jackson, mas ali o pai eu realmente não sei quem é. Mas de qualquer maneira a história de amor do Elvis Presley com a Priscila Presley foi maravilhosa, ele era extremamente apaixonado por ela, embora, né, fosse mais mulherengo. E o Elvis Presley é interessante porque as pessoas pensavam que... As pessoas pensam que ele morreu de overdose, na verdade o Elvis Presley estava doente, tá? Ele estava com câncer, se não me falha a memória, e ele estava tomando medicamento bem forte, o que inibia às vezes, fazia com que ele esquecesse a letra da música em função do medicamento forte que ele tinha. Então o Elvis Presley não morreu de overdose, né? Sim. E dizem que ele nem morreu, né? Bem que eu queria que não tivesse Não morreu. as músicas maravilhosas, mas Se já apareceu alguém que foi o legista deles. Não, eu fui o legista da empresa, ele morreu. É complicado isso aí, mas a neta é muito maravilhosa, né? Graças à tecnologia podemos ainda ver, inclusive a Lisa e o Elvis cantaram uma música juntos, graças à tecnologia. Sim, então para ver como é maravilhosa, né? E aí nós temos aqui hoje, né, o pessoal da tecnologia trabalhando para o futuro, aquela garotada ali, então tudo aí é nosso favor. Nós só precisamos saber usar para que haja um equilíbrio, né, para essa garotada não pensar que como eles sabem mexer nas redes sociais, sabem tudo. Tu estavas dizendo um pouquinho da dificuldade dele de querer estudar, né? Sim, eu tenho um outro menino, ele tem 8 anos e ele tem realmente uma dificuldade, assim, em fazer as letrinhas. Ele diz que não sabe, mas ele sabe, ele só não tem a vontade de pegar o papel, o caderno e escrever. Então, com esse trabalho que eles estão desenvolvendo, já seria uma maneira de incentivar, porque nós, às vezes, perdemos para a tecnologia. Como na sala de aula nós temos os recursos que não estão, nós não conseguimos acompanhar na velocidade que tudo está acontecendo. Estamos sempre um pouco atrás. Então, quando nós trabalhamos, organizamos nossas aulas, né, nós sempre queremos unir para fazer com que use a tecnologia. Mas chega uma hora que para eles aquilo que nós trabalhamos na sala de aula se torna tradicional, porque fora dali eles têm um mundo de recursos. Por isso eu gosto de trabalhar com o tradicional para equilibrar, porque senão daqui a pouco o novo se torna tradicional. Eu acho que tem uma vantagem a gente, pelo menos na educação infantil, em função da própria luta, né, pela educação, pelo acesso à educação, pela educação pública de qualidade, né? Então a gente tem uma facilidade porque o currículo, né, tá direcionado para a criança e o interesse da criança. No momento onde o estudante ele tem é a partir dele que as coisas vão ser trabalhadas, mesmo que sim tenhamos, né, conhecimentos que a gente queira desenvolver, porque não existe nenhuma proposta, nenhuma pedagogia que não tenha isso, né? A gente tem sim algumas coisas, como tu falaste, né? A questão da socialização, né? As crianças aprenderem a sua própria organização. Num projeto como esse, as dificuldades são N, né? Como tu estava falando antes, a gente vai desde, né, da desinibição, do contato com outras pessoas, né, de saber como fazer aquilo que eles têm na cabeça, porque às vezes, né, a cabeça, né, vai muito longe, queria fazer tal coisa, mas a habilidade motora ainda, né, a mesma coisa, desenvolvimento de um aplicativo, né. A gente começou o nosso jogo sem saber nada, pouco conhecimento que a gente tinha de cuidar de criança, que eu tinha um pouquinho, assim. Os meninos sabiam um pouco mexer com o computador, mas a gente não tinha ideia de como a gente ia fazer o aplicativo. A gente tentou de várias maneiras, até que surgiu a ideia, vamos fazer pelo PowerPoint, pelo menos até a Multitech. Aí agora a gente já tem outras maneiras para transformar no aplicativo. Uma coisa que a gente sempre cuidou muito desde o início da nossa pesquisa, para depois também pôr no aplicativo por cores alegres, balões, desenhos que eles gostam, que nem meninas adoram unicórnios, meninos dragão, a gente pôs tudo isso, sabe? Coisas que chamem a atenção deles, porque a partir do momento que se torna interessante para a criança, ela vai correr atrás, sabe? Ela vai se esforçar mais, porque vai ser natural dela, como você tinha dito. E a importância
das outras coisas que tu fala, né? Pode ser o tradicional, mas a gente pode pensar, né, a arte, né? Como for feitas as maquetes, as próprias formigas, né? Ou às vezes mexer com a própria terra, o desenhar, né? Então são coisas que a gente às vezes pode chamar de tradicional, mas, né, para tá contrapondo com a tecnologia, né? Mas para eles eu acho que já não tem essa diferença, né? Não. Essa geração, isso é tudo uma coisa só já, né? Não tem essa... É que a questão do tradicional, eu sempre digo assim, ó, eu nunca vou me desfazer do tradicional, porque a partir do momento que tu só trabalhares com o novo na sala de aula, aquele novo vai se tornar tradicional. Então assim, ó, não trabalhar com o tradicional quer dizer que tudo que nós aprendemos quando nós estudávamos não foi importante. Foi importante sim. Ele nos deu a base para poder trabalharmos outros caminhos. Eu acho assim, muito legal, por exemplo, eu tive aula com um ano na Prof. Márcia, e ela é bem tradicional, faz cronograma, a gente segue o cronograma, a gente chega na aula, a gente sabe o que vai ter porque tá lá no cronograma. Ela era uma professora tradicional e que trazia bastante opções pra gente inovar, entendeu? Ela trazia tradicional, juntava com o inovador que os alunos tinham que criar para apresentar os trabalhos na aula dela. Isso foi muito bom, até para facilitar bastante o trabalho da gente agora, né? Exatamente, porque assim, ó, eu admiro nos adolescentes essa ousadia. Eles não têm medo de mexer com a tecnologia. Eles querem aprender alguma coisa, eles vão lá no tutorial, eles aprendem, eles não têm medo. Eles não têm dúvida. E não, é que assim, nós ainda temos um pouco de resquício, por exemplo, assim, nós temos muita dúvida. Né, se eu mexer ali, eu posso deletar e estragar. Se tu pegar aqui o Davi, a Giovanna e o Eduardo, e largar ele em games e jogos, eles não têm dúvida. Não. Eles mexem e vão. Nós temos dúvidas, né? Há um processo esclerótico desde que a pessoa nasce dentro do ser humano, e cada vez mais ele vai aumentando. E essas coisas vão nos deixando com dúvidas, conhecimento vai nos deixando com dúvida, pode ver, né? Quanto menos conhecimento tem a pessoa, mais ela faz as coisas, às vezes até com acertos incríveis. Porque ela não tem dúvida em relação às coisas. Quando nós temos muita dúvida, atrapalha. Deixa eu só perguntar uma coisa, professora Aline, nós temos um vídeo de vocês, que está aqui também, né? Que é um vídeo feito lá na escola. Sobre o que ele é? Acho que é sobre as entrevistas que foram feitas dentro da escola, e também tem alguns que eu mandei sobre a avaliação das crianças sobre o projeto. Então vamos largar um vídeo de 1 minuto e 30, vamos largar esse vídeo? Vocês mandaram, então, gentilmente para cá, né? Senão depois não sai o vídeo. Guilherme, nós temos condições técnicas já de largar? Sim. Então nós estamos conversando aqui hoje com o professor Jonas Endler da Paz, a professora Aline Flores Rodrigues, estamos conversando com o Davi Dirk Schneider, né, com a Giovanna Hennemann, com o Eduardo Morado Clement e com a Jennifer Gottschalk, o Ismael Cassiano Schmidt e as mamães que vieram aqui prestigiar os filhos também, a Adriana Dirk, a Denise Freilich e a Gabriela Muraro. E agora vamos ao vídeo aí, então feito lá na escola Clarice Maria Arns, sobre essa pesquisa maravilhosa que essa turminha é do pré? É nível B2, isso. Nível B2, isso. Fizeram a respeito de formigas. Isso. Vamos lá, vídeo. Bom dia. Como é que é seu nome? Juliana. A gente está estudando sobre as formigas. Você sabe uma coisa sobre as formigas? Sobre as formigas? Eu sei que elas moram num formigueiro, que elas, quando a gente encontra elas na calçada, elas ficam andando em fila uma atrás da outra, e que elas gostam de comer, algumas gostam de comer folhas, grama, de grama, ou às vezes é uma coisa doce que a gente deixa cair no chão, né? Isso aí. Pra que elas servem? Para que as formigas servem? As formigas, elas servem para... Algumas fazem adubo, né, para a terra, elas ajudam a adubar a terra, né? E também comem outros bichinhos, algumas, né? Tu sabe mais uma coisa sobre as formigas? Mais uma coisa.
Eu sei que alguma assim, uma picada bem ardida, né? Ok, muito obrigada. Bianca, muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Então a Bianca, né? Isso. Que infelizmente não pôde vir presente, mas entrevistadora, né? E boa entrevistadora. O produção liga lá pra ela, estão precisando de uma. Não vamos perder os talentos aqui, né? Só para terminar, a professora Luciane Couto está enfocada aqui. Hora da comunidade se mobilizar e ajudar esses meninos com o projeto de alfabetização. Um pouquinho de cada um. É comum vermos pessoas criticando os jovens. É verdade. E quando encontramos alguns que se destacam com ideias construtivas, temos que incentivar. Então vamos lá, pessoal. Pessoal dos arredores da Escola Afonso Wolff aí, vamos levar a gente. Se cada um contribuir com um pouco, vai dar uma ajuda enorme para essa garotada levar um trabalho essencial adiante. Isabel Bergs. Oi, Adri. Isabel, que galerinha legal, muito bom. Programa Fim de Tarde está aí andamento. Professora Márcia, seguindo então. Deixa eu só fazer uma pergunta para o professor Jonas aqui e para a professora Aline. Vocês começaram esse trabalho em Março. Aí de março até agora vocês levaram para vocês. Isso. Normalmente um trabalho leva tanto tempo ou só alguns trabalhos levam esse tempo? Geralmente eles se estendem, o projeto se estende mais ou menos nesse tempo, só que o que conta muito também é o interesse das crianças. A partir do momento que vão surgindo curiosidades, a gente vai desvendando e vai descobrindo. E que nem agora, agosto, a gente chegou assim, né, Jonas, na finalização dele, né, porque a gente tinha sanado as dúvidas deles e não houve mais assim nenhum questionamento que eles quisessem saber, alguma coisa assim. A pesquisa em si, ela encerrou. Mas também existem projetos, claro, mais curtos, às vezes 2 meses, 3 meses, como também já houve projetos que se estenderam durante todo o ano, né? E eu acho bacana isso, sim, a escola trabalhando com projetos, não só o nosso, mas vários outros que são maravilhosos também, com os educadores que trabalham lá. Esse espaço da gente poder estar aqui e divulgar isso. E nós adoramos. Eu acho que está faltando mais isso, os educadores virem e mostrarem o que estão fazendo, porque são feitas coisas maravilhosas. E as pessoas acham que as crianças vão para a EMEI, eles vão brincar, né? E não é isso, não é só brincar. Longe disso, né? Eles têm um conhecimento muito grande. Olha, eu tenho um filho de 5 anos, seu Benício, que está ali do outro lado, né? Graças a Deus vem os meninos juntos hoje, então vamos vir aqui que é participar do negócio. E ele está estudando na escola luterana, ele é do Prezinho, né? Lá em Estância Velha. Grande escola, tá? Muito boa. Mas não tem semana que não venha 2 ou 3 trabalhos. Esse dia ele queria me explicar como é que era a cultura no Egito. Eu até achei que quem é que está ensinando essas coisas? Aí eu queria saber comida do Egito, e roupa do Egito, e vestido, e vestimenta do Egito. Mas que incrível! Agora, só de semana, eles aparecem lá com a questão dos indígenas, dos povos indígenas. E depois, tu conhece a região sudeste? Como é que... Então, as pessoas se iludem achando que as crianças vão lá para essas escolas só para ficar com um depósito. Não é verdade? Graças a Deus quem tem. Porque isso realmente é uma questão problemática. Mas isso, há pessoas que pensam. Importante que os pais se dão conta disso, professor Aline e professor João? Eu acho que assim, depende muito, né? A gente não pode falar por todas as realidades, é difícil, né? Mas na nossa realidade, assim, a gente sabe que inicialmente quando entra lá com 4 anos, né, que são 2 anos que vão ser trabalhados na escola, no início essa mentalidade, né, de brinca, né, uma coisa, e minimiza o brincar, na verdade, porque a gente sabe, enquanto educador da educação infantil, que o brincar é ali que descobre as coisas, é desta forma, é esta linguagem que se trabalha, né? Mas o conteúdo disso, né, as crianças, na verdade, elas fazem perguntas, às vezes, na maioria das vezes, perguntas fundamentais, perguntas muito grandes, né? Por exemplo, essa semana uma criança me perguntou, vem cá, mas o pessoal esse que descobriu, né, o Brasil, porque não descobriu, na verdade, né,
eles não sabiam, né, que não eram os índios da Índia, porque eles falavam diferente, eles tinham pinturas diferentes, usavam roupa diferente, nem roupa, né, a vestimenta. Então, como é que não deduziu que não eram os índios da Índia, né? Foi o que a criança me perguntou. Então, com 5 anos. Então, perguntas fundamentais que a gente, na nossa educação, né, não se fez, né? Professor, mas eu sou comunicador e gosto mais de texto escrito, né? Estou aqui apresentando o fim de tarde da televisão porque é uma questão técnica nossa, profissional. Mas eu gosto de texto. E eu reparo que houve uma época que as crianças tinham um vocabulário um pouco mais pobre. Como está o vocabulário desses meninos dessa faixa etária que vocês estão recebendo lá? Olha, eu acho que até as mães talvez possam falar bastante também sobre isso, né? Porque a gente se surpreende, né? Muito. Como é? Eu acho que muito estímulo. Na nossa época, era diferente. A gente não pode fazer maiores comparações. Porque na nossa época era diferente. Hoje as famílias são menores. Davi, vem cá comigo. Né? E a gente faz questão de se dedicar de uma forma mais intensa e participar da educação, da evolução das crianças. Né? A leitura, eu entendo, e gostaria de acreditar que ela faz parte das famílias desde muito cedo. E com criança é assim, é estímulo. Tu tem que estimular, né? Seja no que for que tu te propõe a apresentar para eles. É estímulo. Para que eles sejam bons, pessoas que conseguem se expressar bem, seja com palavras mais simples ou com palavras mais rebuscadas, é estímulo. É com leitura, é tu apresentar as coisas para eles. É a leitura e daí assim a importância de trabalhos assim que estão sendo feitos ali, porque pesquisando estão aprendendo mais. Sim, chega aqui, mas a minha dúvida específica é, me surpreende muito, eu tenho 2 filhos. Um já está com 13 anos, então, portanto, já está com o vocabulário dele formado, né? Mas eu tenho um de 5, e eles assim, eu me surpreendo, porque às vezes ele chegou para mim e disse assim, papai, eu tenho esse brinquedo aqui, mas eu vou dar-lo a algum amigo. Dá-lo a algum amigo, sabe? Mas isso não é porque, claro, a sua mãe tem uma boa formação, né? O pai tem razoável formação, e olha lá, mas nós não temos um vocabulário assim afetado no trato com ele, tratamos como criança, óbvio. E eles chegam, eu queria saber, os teus filhos, por exemplo, Gabriela, como é que o Eduardo fala? Como é que é o vocabulário dele? O Eduardo tem um vocabulário muito bom, né? Ele, que nem hoje de manhã também, nós indo a pé para a escola, que é pertinho, e ele achou uma pedrinha no chão. Aí ele disse assim, mãe, quantas cores existem os diamantes? Olha só, diamantes. E cores nos diamantes. Olha a concordância correta. Tudo certinho. Aí eu disse assim para ele, olha, eu não sei direito, mas a gente pode pesquisar. Podemos ver e a Giovana, internet. como é que ela se sabe? Ela me aprontou uma de dizer, né? Esses dias eu tava secando ela, eu botei lá em cima no vaso no banheiro, depois do banho eu tava secando ela, daqui a pouco ela olhou assim pra mim, mãe, sabe de uma coisa? Tomara que eu seja uma mãe que nem você, dedicada, querida, esforçada. Nossa! Eu fiquei, e ela saiu com um monte de palavras assim, que eu fiquei até, eu comentei com meu esposo, disse, meu Deus do céu, de onde é que ela tirou isso? Dedicada, sabe? E o jeito que ela falava, assim, era muito legal, sabe? E eu sou de comunicação, né? Então eu, teoricamente, não deveria me surpreender. Sim. Mas e como é que é lá, na média, os alunos, assim? Porque vocês têm, digamos assim, vocês têm os filhos aqui de Adriana, Denise e Gabriela, né? Pessoas que a gente conhece aqui de trato. Mas vocês devem ter alunos de pais de todas as camadas culturais, educacionais, de conhecimento, assim. Na média, como é que está o vocabulário das crianças? Olha, pelo que eu vejo, assim, eu às vezes me surpreendo, porque eu acho que está acontecendo isso mesmo, as crianças elas estão evoluindo muito depressa, né? E esse vocabulário, às vezes até
assusta um pouquinho, nossa, mas da onde que está vindo? Claro que hoje em dia, por exemplo, as histórias, né, que a gente lê para eles também trazem palavras diferenciadas, né? E eles perguntam, mas prof, o que é isso? O que significa, né? Então, assim, a dúvida deles também, eles querem entender aquilo que está sendo lido, né? Eu acho que isso é de grande... Eu acho que tem uma diferença... Ela queria falar algo, acho que tinha a ver com o trabalho ali. Sim, é que na nossa pesquisa, que a dúvida dele foi do vocabulário, a gente conseguiu ver que, muito bem, assim, que as crianças que normalmente têm pais que vê mais, que nem o senhor falou ali, que vocês têm uma boa formação, tu tá aqui sempre trabalhando no escritório, a gente te vê durante a semana, sempre folha, papel na mão, isso incentiva pais que digitam no computador, estão sempre com caneta, pintando, desenhando, isso tudo é um incentivo para a criança, para ela ver que essa fase adulta. Outra coisa também que faz com que a criança tenha uma mentalidade mais madura é inserir a criança nessas conversas, que nem as crianças estão aqui juntas, elas estão participando com a gente, como se fossem todos adultos aqui. Nivelar, sabe? Dizer para eles que eles têm capacidade de se comunicar com a gente como pessoas formadas. São juridicamente incapazes, mas vitalmente capazes. Né? Exatamente. Eu acho que tem essa mudança na sociedade, né? Que talvez na época que a gente foi criança, né? O contato com o adulto, muitas vezes essas conversas entre adultos, né? Não era o espaço adequado para a criança. Né? A criança hoje está muito mais junto com os adultos, né, do que há tempos atrás. Isso tem essa diferença. Além do que, mesmo crianças que não são crianças, que os pais têm um capital cultural, né, privilegiado, existe o contato que a professora Aline falava, que é o contato com a escola, com os livros, com a literatura, nesse ambiente. Então isso acho que fez a diferença para essa alteração. Mas vocês reparam isso lá? Então sim, não é só sim. Vai me surpreender para positivamente, né? Sim. Isso, né? Vocabulários assim sofisticados, porque infelizmente o nosso receio todo é que ali na adolescência, sabe, o boné suba para a cabeça, e, sabe, o olho desça para o umbigo e volta a ter um vocabulário, sabe, que infelizmente os veículos de comunicação tradicionais, né, Globo, incentivam muito uma cultura de chinelagem, uma cultura de vocabulários chulos, né, desculpa a expressão, de bagacerice mesmo, assim, né, e aí muita gente, eu reparo que tem muitos meninos que às vezes vêm no crescimento e lá pelas tantas querem se identificar, né, com padrões de comportamento não de favela, não tem nada a ver com isso. Onde você mora 99% das pessoas são maravilhosas lá, né? Mas assim, um comportamento, sabe, agressivo ou de vocabulário muito pobre, né? De pobreza vocabular. Porém, a dúvida é, chegando no estágio desses meninos saírem daqui, eles vão lá para a escola da professora Márcia. Sim. E lá vai ser incentivado a leitura, provavelmente. Sim, com certeza. Coisa que ainda não tem, porque eles não estão alfabetizados ainda agora, né? Não, ainda não. A gente não alfabetiza. Então só imagina, eu queria perguntar o seguinte, vamos imaginar, professor Jonas, esses alunos com esse vocabulário agora, falado ao natural, quando começarem a mergulhar dentro de livros, né? E buscarem outros vocabulários. Daí é interessante essa união com trabalhos como eles têm. Porque se vocês agora, porque assim o que acontece? Essa garotada aqui, ela tem um vocabulário bacana, um vocabulário assim que nós nos surpreendemos. Muito do que tu disseste há pouquinho. Na nossa época, nós íamos brincar, ou nem era permitido ficar junto. Agora, essa garotada, quando há conversa que eles participam, eles escutam. É aquilo que tu disseste, né, Jennifer? Eles vão ouvindo, eles vão absorvendo toda essa informação. E aí, como nós temos esse pessoal que gosta muito da tecnologia, quando vocês criam um trabalho, um aplicativo como vocês criaram, pode parecer aos olhos de alguns assim, é apenas um aplicativo, mas veja bem, vocês conseguiram conciliar aquilo que está tirando o interesse dos livros, eles agora vão aprender, eles vão se alfabetizar, vão perceber que a tecnologia ela pode vir ao encontro de algo muito saudável. E aí para voltar, porque eles ali têm vocabulário bom. Depois de uma certa idade, eles se identificam com os seus grupos e começam as gírias,
E muitas vezes palavrões que eles vão falando no dia a dia, que para eles não é mais palavrão. Eu sempre assim reclamo na sala de aula, eu não quero ouvir. Na minha aula eu não quero ouvir nem esse tipo de palavrão. Se falam em casa, na rua, é lá na sala de aula não. Então temos que voltar a incutir neles de novo que utilizem sim um vocabulário melhor que vai ajudá-los na escrita. Sra. Márcia, nós temos que terminar porque é óbvio, né? Por óbvio. O Davi, a Giovana e o Eduardo, coitadinhos, né? Não aguenta mais. Massacre de tempo aqui para eles, né? Eu queria fazer um super agradecimento aqui para a Adriana. Eu só queria falar mais uma. Fazer um super agradecimento para a Adriana e o seu Davi, para a dona Denise Freire e a sua Giovana, para a Gabriela Muraro e o seu Eduardo. Muito, muito obrigado por terem acompanhado os queridos professores aqui. Eu só queria falar mais uma coisa. Claro, pode falar quanto você quiser. Eles adoraram muito a formiga Suzy. Ah, sim. É uma formiga de pano confeccionada pelos profs, eu acho. Eu não trouxeram hoje, poderia ter traduzido. Né? E ela Na próxima ela vai traduzir. Ela passeou de casa em casa, então essa formiga foi ao cinema, essa formiga foi na casa dos amiguinhos. Assim, impressionante como eles... O Eduardo, então, ele pegou a formiga e ele começou a contar toda a formiga, né? E eu filmei, eu tenho esse videozinho guardado. Eu deveria ter trazido esse vídeo para nós. É assim, olha, é impressionante. E de leituras também, a gente em casa, a gente tem 20 minutos de estudo todo dia. Então, é assim, eu leio o livrinho para eles e depois eles leem, mas do jeitinho deles. Sim, claro. E aí a gente grava. Olha, sai cada coisa nos Só sabe que livrinhos. esses dias, eu leio, óbvio, a função é escrever, então só se escreve lendo e escrevendo. Eu estou em casa, sempre tem esse dia, eu estava com os livros lá, meu filho, esse pequenininho que entrou aqui agora, pegou, olhou assim, o livro grosso e disse assim, ô papai, até que, em que página tu já estava? Eu disse assim, acho que eu estou na 280, uma coisa assim. Onde é? Onde está marcado? Aí lá. Aí ficou lá, olha, pronto, já li todo esse livro. É mais rápido que tu, leitura dinâmica. Já li todos. Vou mandar outro agora. Bom, muito obrigado, tá? Para vocês, a palavra fica à disposição. Quer dizer mais algumas coisas? Eu agradeço a oportunidade. Eles foram sorteados, não é por acaso que eles estão aqui, né? Infelizmente não dá para contemplar todas as crianças. Isso. Mas ele ficou muito feliz com essa oportunidade, assim como essa mãe também. Sim. Nós somos honrados por sua presença. E eu gostaria de estender um agradecimento, inclusive, para os professores, por esse trabalho maravilhoso que eles fazem, bem como a escola. É uma escola concorrida, a gente sabe, não é fácil entrar lá, né? E para a própria Secretaria de Educação deve ser muito difícil fazer uma seleção, né? Mas eu sou uma mãe muito orgulhosa e feliz pelo meu filho poder participar desse grupo. Infelizmente é o último ano, mas o trabalho que eles fazem naquela escola é maravilhoso. É uma equipe maravilhosa, muito bem dirigida por uma equipe muito coesa. E foi realmente um período muito bom, onde Davi cresceu muito como criança, né? Através do estímulo que ele sempre recebeu. Eu também. Eu agradeço muito a dedicação que eles têm. Quando eu vou buscar a Giovana na escola, às 5 horas, daí ela olha pra mim, ai mãe, tu já veio, espera um pouco, sabe? Às vezes, bom. eu disse, eu não sei se a gente fica feliz, né, ou triste, porque a gente vai buscar, eles não querem vir com nós, né, então, né, a gente fica com 2 corações, né, mas é uma escola excelente, então de parabéns, não tenho o que falar da escola e da equipe dos professores, nota 1000 para eles. Muito obrigado. Com certeza. Cassiano, eu estou sempre chamando Cassiano para ter o nome antes dela. Ismael, desculpa. Eu queria agradecer também a oportunidade. Faz a campanha do Pila. Muito importante agora pedir a grana, né? Se puder ajudar. Bom. R$2, ou qualquer dinheirinho é bem-vindo. Pode entrar em contato com a escola, o Prof. Márcio está sempre aqui. Comenta nos posts ali, se alguém desde nos avisa. A gente dá um jeitinho de conseguir se comunicar. Quando estiver ficando mais difícil, de vez em quando vocês dão um pulinho nas quarta-feiras junto com o professor para fazer a campanha. Tá bom. Vem aqui junto. Obrigado por vocês. Professor Jonas.
Eu também agradeço a oportunidade, né, do programa e da iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito importante mesmo falar sobre educação, né, e agradeço também às mães, às crianças, à escola, né, as pessoas que estão acompanhando, que é muito importante, né, difundir o que a gente está aqui tratando, né. E criança, muitas vezes a gente pensa assim sempre, né, é futuro, né, mas é importante pensar na criança o agora, né, o presente, né, como estão as nossas crianças, né, como a gente tem ouvido elas, o que a gente tem feito com essas crianças, né, e dar importância para elas. Então eu agradeço essa oportunidade. Que maravilha, muito obrigado, Olha, é uma grande honra, né, professora Márcia, ter professores da Mariciara aqui. E vocês, eu fiquei muito impressionado com a forma de vocês tratarem esse assunto. Acho muito maravilhoso. Venham sempre, nos ajudem a fazer o programa. Como eu já disse antes, eu agradeço também a oportunidade e eu espero que mais educadores venham aqui divulgar o seu trabalho, né? Porque, como eu já falei, tem coisas muito bonitas sendo feitas por aí que falta divulgar, né? Eu agradeço também as mães que vieram, as crianças, né, que são o nosso orgulho. A gente se sente, eu tenho muito orgulho, o professor Jonas também, né, dessa turma aí, olha, eles nos enchem o peito, quando eles vão embora, não, mas eles são assim, eles são muito inteligentes, eles são tudo de bom, né, e a gente agradece a oportunidade de não estar se faz aqui. Educação sem emoção, né, professor? É verdade. Não tem. Tem que ter competência, mas sem a emoção não se faz educação. É verdade. Eu tive só uma chance de ser educador, dei aula na faculdade de Relações Públicas da FEVAR, educando na área de comunicação, desde comunicação comparada e jornalismo, né, para eles lá. Mas eu fiquei só 1 ano e meio porque eu não tenho realmente talento, né, para essa profissão de vocês, né. Mas eu nunca mais me esqueci daquele ano da minha vida. Foi um e-mail muito bacana, porque a gente está lá e é um envolvimento ali, vendo as pessoas. Nós brincávamos, já eram adultos, né? Dizem assim, não, a minha função aqui é aumentar o peso da massa encefálica de vocês, a subjetiva de vocês, né? E de vez em quando eu encontro uns pela rua, então eu imagino vocês, né? Pegar os pequenininhos assim, e de repente, né, eles crescem, vocês veem o psiquismo deles e avançando, assim. Deve ser uma sensação divina. É muito gratificante, poder encontrar até às vezes ex-alunos que a gente vê por aí, que nem amanhã um dia de desfile, né, onde a gente vai participar, então a gente encontra alunos dos outros anos e vêm e abraçam. Isso não tem preço. Que maravilha. Professora Márcia, vamos encerrar? Eu fico sempre feliz quando eu tenho assim a pauta, quando o pessoal traz os trabalhos que são feitos aqui, porque isso é muito gratificante. Então eu agradeço sempre a presença do pessoal aqui e que a comunidade então ajude essa garotada aqui no trabalho de pesquisa, porque como a professora Luciane falou, sempre se diz, os jovens não têm muito de querer fazer coisas diferentes, então quando fazem é o momento do pessoal ajudar, né? Porque nós já estamos numa situação bem complicada, essa que estamos vivendo agora na educação, que é essa desvalorização que está acontecendo. E isso dói muito porque a nossa profissão é uma das melhores do mundo. Porque quando nós reencontramos alunos ali, que já foram nossos, oi prof, ou quando nós vimos alguns crescendo, que nem a Jennifer já foi minha aluna lá no fundamental, um tempinho, e eu vejo essa evolução, que eu disse antes, no início ali, quando os alunos estão assim, quando eles são pequenininhos, nós vamos percebendo como eles evoluem como seres humanos, eles se tornam críticos, seres pensantes. Então, sim, a educação ela está tomando um rumo maravilhoso. Apesar do pessoal que quer acabar com a educação, somos persistentes, porque nós acreditamos que existe uma luz no final deste túnel. Então, que bom que existem cientistas, pesquisadores como vocês, que fazem um trabalho, um aplicativo que vai ajudar muito essa garotada ali. Porque daí eles vão ler mais, eles vão ser cada vez mais críticos e não vão aceitar qualquer coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos encerrar com uma salva de palmas e depois da nossa salva de palmas nós vamos largar um outro vídeo, daí já terminou o programa, né? Então muito obrigado a todos vocês e voltamos daí amanhã, né? Exato. A professora Márcia volta na quarta que vem. Quarta que vem. Nós aqui é todo dia, né? Salva de palmas. Muito obrigado a todos.
vamos educar nossos filhos para o conhecimento a partir de agora? Tem um problema educacional que vai agravar-se cada dia mais em nossas escolas e em nossas famílias. Trata-se do acesso que nossas crianças estão tendo às informações variadas e ao uso que as nossas crianças estão fazendo maciçamente das novas tecnologias de comunicação e de informação. Os pais e mães atuais, e digo isso por mim mesmo e pela esmagadora maioria dos meus amigos, relacionam-se com as novas tecnologias, entre elas a dos games, assim como se relacionam com a energia elétrica, com a TV, com o secador de cabelo, com o carro que dirigem. Todos nós usamos energia elétrica, mas não fazemos a mínima ideia de como ela funciona. O mesmo serve para a televisão, que nós ligamos, assistimos e desligamos, mas que nem passa pela nossa cabeça como funciona. O secador de cabelo que usamos, o motor do nosso carro, a internet que nos leva mundo afora, o celular, tudo isso nós usamos e fruímos, mas nada disso nós realmente compreendemos. Nós temos isso tudo, mas não detemos o conhecimento disso. Usamos toda a tecnologia de forma intensa, muito intensa, super intensa, porém superficial. Somos moderníssimos, mas totalmente alienados do método pelo qual essa tecnologia chega até nós e pela mecânica, como isso funciona. Nos deram a tecnologia e a utilizamos, mas nada em nós nos faz compreender o funcionamento dessa tecnologia. Assim está sendo nas nossas famílias e nas nossas escolas. Nossos filhos, meninos mais, meninas um pouco menos, estão seduzidíssimos pela tecnologia, em especial os jogos que proliferam tanto nos computadores quanto nos celulares. Eles, os nossos filhos, eles são um com a tecnologia, mas não a compreendem, nem sabem como fazer para que ela os auxilie, por exemplo, a se transformar e a melhorar, que é o que faz a nossa educação. A questão crucial é que a tecnologia não chega até a escola e até nós, pais, de forma consciente sobre o que ela é e como funciona. E temos criancinhas de menos de 1 ano operando celulares, tablets, computadores, em busca de jogos e em busca de vídeos e em busca dos famosos, os famosos tutoriais, os tutores da tecnologia. Daí fica essa dúvida: como é que vai ser quando essas criancinhas de hoje, de 2 anos, 1 ano, altamente tecnológicas, chegarem nas salas de aula e encontrarem, por exemplo, lá um quadro negro, um professor
e um estilo de educação que faz com que ele fique sentadinho, quieto, assistindo a uma aula que é sem dúvida 100% necessária, né? Mas que, se comparada aos jogos do computador ou do celular, poderá parecer a eles maçantes e monótono, incapaz de seduzir seus olhinhos e seus cérebros tecnológicos. Queria perguntar, como é que nós vamos resolver essa equação? Como é que vamos educar nossos filhos para o conhecimento daqui para frente, diante de tanta tecnologia que damos a eles, antes de os largarmos na escola, que não recebe tanta tecnologia para ensiná-los, quanto eles recebem em casa para distrair-se? Essa é uma dúvida. Aqui, da TV, incerteza.